assuntos relativos à Operação Urbana Faria Lima. Então, é ali que as comunicações são feitas e a gente espera que dali elas repercutam, né? Então, enfim, toda a iniciativa de enviar para a Câmara o projeto de lei aumentando o número de CEPACs foi informado ao grupo de gestão, né? Sim, mas há informação. Quer dizer, eu digo isso, Lucila, pelo seguinte: você disse que ninguém foi informado. Sim, foi informado, né? Quer dizer, existe uma informação. Então, esse assunto foi tratado na reunião do grupo de gestão, ou seja, não há um segredo sobre isso, há uma informação que foi dada. Tá? Era isso só que eu queria comentar. E pedir para que deixe o microfone aqui, para que a Lucila possa... Eu quero fazer um esclarecimento em relação à suposta participação da comunidade no grupo de gestão. O Movimento Defenda São Paulo tem, por lei, um assento no grupo de gestão da Operação Urbana Faria Lima. E, recentemente, o seu presidente Rubens Chamas, numa reunião do grupo gestor, simplesmente apresentou um data show, não distribuiu sequer um documento para os membros do grupo gestor, informou que já havia sido mandado, estava na Câmara Municipal esse projeto de lei, com a alegação de que isso seria sigiloso, porque, de acordo com a Comissão de Valores Imobiliários, não podia informar o grupo de gestão antes de informar para todo mundo. Ou seja, o grupo gestor tomou conhecimento do projeto de lei quando o projeto de lei já estava nessa casa. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Mesmo em tese, o grupo gestor não discutiu se a operação está indo bem, se está indo mal, inclusive, não lhes foram apresentados dados para análise da situação real, inclusive financeira, do que se pretende fazer e do que já está feito. Então, isso é uma coisa muito grave. O grupo gestor simplesmente foi informado de que o projeto de lei já estava na Câmara. Inclusive, o nosso representante protestou e disse: olha, nós aqui não temos nada a dizer sobre isso, porque nem sequer fomos consultados sobre uma possibilidade do envio da permissão da emissão desses CEPACs pela Câmara Municipal. Inclusive, isso nem em tese. Por outro lado, o mercado inteiro, nós todos já sabíamos que haveria a emissão de novos CEPACs por conta do esgotamento de CEPACs. Aliás, parece que ainda tem 120 mil CEPACs na mão de particulares, do suposto esgotamento de CEPACs dessa operação. Obrigada. Vereador, só para... Desculpa interromper, só para complementar o que a senhora Lucila colocou, que a lei é autorizativa. A emissão de CEPACs precisa da aprovação do Conselho Gestor. Então, a lei apenas autoriza e quando for encaminhar para a CVM, que quem autoriza a emissão é a Comissão de Valores Imobiliários. O encaminhamento para a emissão de novos CEPACs terá que passar pelo Conselho Gestor. Ok. Um esclarecimento também, Carlos Eduardo colocou uma situação aqui que é visível na cidade. A gente está aí, de repente aparece um prédio ao lado de casa, e isso tem acontecido. Carlos, uma boa parte do potencial construtivo de algumas áreas da cidade não tem mais, está zerado. E aí você diz, por que o prédio apareceu? Ele foi aprovado há 2 anos ou há 1 ano, comprou aquele potencial construtivo, até que implantasse a obra, aparece depois. Você olha lá, potencial construtivo hoje não tem mais o que vender, mas o prédio aparece porque já tinha comprado e pago, e aí aparece esse prédio. Essa é uma situação crítica. São Paulo vai ter que ter coragem de discutir esse assunto em qualquer momento, o Legislativo vai ter que trabalhar esse assunto, porque regiões como Santana, por exemplo, não tem mais. E Santana está fora dessa área de conflito nossa aqui, né? Bairros como Moca também, tem bairros já começando a ser distante do centro da cidade sem condição de estoque, né?
E a nossa ideia é de que houvesse a verticalização em outras regiões. E outras regiões também estão esgotando esse estoque. Itaquera, vai diminuindo a cada momento. Então, esse é um assunto que nós vamos ter que tratar e vamos ter que discutir. Não vai demorar muito, porque as regiões como Cambuci está fechada há muito tempo. Áreas, não pode construir praticamente mais nada, excetuando a situação que foi prevista em lei de hospitais protocolados até 2009. Enfim, nós não temos mais estoque em algumas áreas, mas alguns prédios ainda estão com essas outorgas adquiridas e para ser implantados. É por isso que aparecem esses prédios muitas vezes ao lado da casa da gente, e a gente fica indignado realmente, vai checar e estava correto. Vou passar a palavra para que o vereador Paulo Neto, presidente da casa, faça uso da palavra e faça o encerramento dos trabalhos de hoje. Primeiramente, agradecer a contribuição daqueles que vieram à audiência pública. Acho que uma questão fundamental é realizar a polêmica. Eu acho que há informações que ainda podem ser remetidas pelo Executivo. Algumas foram encaminhadas no curso do processo legislativo até agora, em função de requerimento de informações levantados pelos parlamentares. Quanto à informação do projeto estar disponível na internet, o projeto está disponível na internet desde o dia 26/8/2011. A única coisa que a gente checou, e eu acabei de pedir para a equipe técnica verificar, é o link da matéria que não dá acesso ao projeto. Mas se você for na consulta de projetos, o projeto está lá desde o dia 26/11 e teve mais de 400 visitas. Então, a gente está verificando por que o link da matéria não dá acesso ao projeto, mas o projeto está desde o dia 26/8 disponível a todos aqueles que entram na nossa internet. Mais do que isso, um volume de informações acessórias foi enviado, o que motivou, inclusive, esta audiência pública, informações importantes que foram trazidas da questão do consumo do estoque nesse período. Então, projeto por projeto, autorizado, certificado, o volume de área adicional residencial ou não residencial adquirido e a CEPAC adicional utilizada. Então, este foi informações que as próprias comissões foram solicitando e também uma informação bastante detalhada do volume de investimento feito até agora e o volume de investimento que pretende ser feito, inclusive aquele atinente à LAP e as intervenções que nascem da licença ambiental que foi apresentada lá no início da operação entre 94 e 95. Acho que tem... E também os recursos que vêm sendo investidos nas intervenções do consórcio que realiza a obra do HS no Real Parque. Acho que tem uma questão importante a ser debatida e que a Câmara se debruça nesse momento, como o acompanhamento das operações urbanas, que tem caixa exclusivo para a realização de intervenções no território, pode pactuar com o desejo da comunidade que está e aquela que virá a pertencer a um território delimitado numa operação urbana. Talvez o grande conflito que a gente vai atravessar ainda é reconhecer que a operação urbana ela é um instrumento capitalista e ela assim nasce no Estatuto da cidade. Então, você está oferecendo ao mercado, sim, uma oportunidade em cima de um projeto público. E essa questão tem que ser enfrentada como ela é. Senão, nós precisamos enfrentar o que é a operação urbana e desistir dela se a sociedade assim não reconhecer os avanços que, entendo um bom projeto urbanístico, a presença do capital é voluntariosa se o poder público souber ter comando sobre esse recurso que ingressa e realiza aquelas intervenções projetadas na própria lei. As 3 intervenções aqui anunciadas, em especial aquelas que apontam para soluções sociais, que notadamente em todas as operações urbanas tem sido o final das operações, e isso é ruim, porque todos aqueles observam o território e veem que verdadeiramente o território se transforma, mas se transforma para a área mais nobre. E quando você vai observar a capacidade que o setor público tem tido de fazer com que a operação urbana também tenha um olhar social, ela é diminuta. Essa é uma questão a ser enfrentada por todos nós. Quando o município anuncia que tem
10% da operação urbana para HIS e a leitura é que isso é pouco, o esforço que tem que ser feito é o esforço de não só ter mais do 10%, mas ter projetos para esses 10%. Até para você não ter um esvaziamento daquilo que é o HIS em regiões em que você ainda não conseguiu dar um contorno multissocial para a sua ocupação. A prova disso é uma ação promovida por alguns moradores que não quer o HIS próximo das suas casas. Então, não vamos aqui imaginar que o conflito só acontece dentro do plenário nos debates que aqui acontecem, mas também acontece na própria sociedade. Não é recente informações que parte da sociedade dessa região reagiu quanto à mudança de um equipamento social. E todos nós assistimos este debate e este é um debate que tem que ser enfrentado. O conflito, ele é presente na democracia e ele é presente na Câmara. O que importa é como você enfrenta o conflito. Aqui, a nossa opção é agredir diariamente os argumentos, com a forma e a capacidade que cada um tem de se preparar e trazer novos argumentos, e preservar o argumentador. Então, o argumentador, ele tem aqui o respeito do parlamento, a vontade de cada vez mais termos mais argumentadores, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários, aqueles que não entendem o processo de desenvolvimento da cidade por este caminho ou por aquele caminho. Mas tem duas questões que me parecem fundamentais serem abordadas nesse momento. Começo do mês, tivemos a primeira publicação da função social da propriedade. Mais de 3 milhões de metros quadrados foram anunciados como obrigatórios a cumprimento da função social, são os terrenos e os lotes que não têm até 20% da sua área construída e que, a partir da notificação, terão 1 ano para apresentar a função social e sob pena de dobrar o IPTU se a retenção especulativa continuar utilizando ou garantindo a retenção dessas áreas. Por que eu falo isso? Porque parte da importância do cumprimento social da cidade se dá por este mecanismo. Se nós observarmos onde está o mecanismo social do nosso desenvolvimento urbano, ele está em que você observe a propriedade na cidade e a ela se obrigue função social também, não só a função que o proprietário define da sua área. Então, essa me parece uma questão importante a ser abordada, porque ela caminha paralelamente a uma operação que é capitalista, que é as operações urbanas consorciadas, em que se delimita um espaço, este espaço tem que ter projeto, este espaço tem que ter a oportunidade de recurso vindo dele mesmo para ali ser financiado. Do outro lado, nós temos o processo de outorga onerosa, em que o recurso da outorga vai para um fundo para urbanizar as áreas que não tiveram esta mesma oportunidade. Então, a leitura de você ir no limite da operação urbana é para fazer com que aquilo que foi aprovado pelo parlamento de fato chegue ao fim. Sob pena de você interromper um processo de uma operação urbana e deixar as garantias que o capital quis, mas não que o projeto previu. Tirando a oportunidade de financiar exatamente aquilo que mais precisa, o objeto social ainda não atendido no projeto. Por quê? Porque tivemos, sim, obras viárias que foram acertadamente ou erradamente constantes do projeto, realizadas. No momento que você vai começar a gastar dinheiro efetivamente com a população que mais precisa, não. Agora vamos dar um freio. Um freio no processo, porque não. Nós não queremos consumir aquilo que está aprovado. Aí nos parece estranho que na hora que você vai conseguir definitivamente tirar do papel os projetos que tanto se esperava, para garantir à população de média e baixa renda o conforto de uma área que efetivamente é rica, nós interrompemos o processo, por que não? Porque já se financiou parte daquela infraestrutura necessária para a certificação que ali já foi lançada. Então esse equilíbrio é necessário. E o debate é mais importante ainda, até para se reconhecer se estas intervenções ambientais, que ainda têm que ser feitas, porque no relatório se aponta que as exigências da LAP não foram cumpridas, e, portanto, parte desse dinheiro vem, inclusive, para cumprir as funções ambientais que não foram cumpridas até o momento. Então, nós temos questões ambientais a serem cumpridas, questões de transportes a serem cumpridas e questões sociais a serem cumpridas.
E nós já tivemos a valorização do metro quadrado daquela área para aqueles que lá já moravam ou para aqueles que lá foram morar. Então, quando você inicia as intervenções que mais importam ao funcionamento da cidade e que você verifica que você, de fato, não precisa aumentar a capacidade de metros quadrados a serem construídos, mas você tem que lançar as certificações necessárias para que se gere o recurso, para você fazer cumprir aquilo que a própria lei já estabeleceu, você tem que iniciar esse debate de estão certos os projetos lá lançados? Porque aí me parece que é esta a discussão que a sociedade nos solicita. Então, nós vamos mudar, porque aqui o que o Executivo solicitou não é mudar o projeto e a lei aprovada, e sim é dar cumprimento àquilo que aprovado já está. Em especial, estas intervenções que não foram cumpridas. E onde elas estão? Favela Coliseu. Onde que elas estão? Favela Panorama. Onde elas estão? Finalização da favela Real Parque. O que a gente precisa decidir é se, de fato, a gente vai dar cumprimento à operação urbana para cumprir a parte social que a operação urbana se apresentou. Sob pena da gente realizar a operação urbana, espancando de toda aquela região as intervenções sociais que não serão cumpridas se a operação urbana não chegar ao fim. Então, a decisão é, vamos interromper a operação urbana e não atender as intervenções sociais que são necessárias? Então, este aprofundamento eu acho que a Câmara está absolutamente disposta a fazer. Mas lembrando que a operação urbana, ela existe em uma modalidade desde o começo da década de 90, pelo menos primeira metade da década de 90, ela teve uma alteração, duas alterações, uma no final de 93 e uma no final de 2003 e uma no ano de 2004, e essa discussão há que ser feita, sob pena da gente não interpretar e não entender o que de fato está sendo autorizado e para quê. Porque se há aqui uma autorização para emissão de certificação e que isso não aumenta o que lá pode ser construído, porque já está aprovado, o que se busca é o financiamento para as intervenções que ainda não foram realizadas. E este financiamento virá, sim, do mercado capital, daqueles que comprarem as certificações. E também já traz, na própria lei, as intervenções que serão realizadas com esse recurso de ingresso. Então, essa é a questão que se envolve nesse momento. Teremos a oportunidade de ter os recursos financiados pela própria operação urbana para aquilo que ela já disse que veio, ou não. Interromperemos a operação neste momento sem aquele cumprimento que estava previsto no projeto originalmente. E essa discussão deve ser feita pela Casa, e é isso que a gente está muito disposto a fazer. Então, agradecer ao presidente Paulo Frange, que nos dá a oportunidade de, mais uma vez, participar do debate nessa comissão, mas trazer à luz o que, na nossa compreensão, aqui está sendo lançado. Levaremos a operação urbana até o fim para cumprir a sua obrigação especial, aquela de função social da propriedade, e interromperemos a operação urbana, deixando com que o mercado que operou ela até agora continue operando para o seu benefício, como já o foi. O que a gente precisava agora era buscar o contorno social, que esta operação urbana ainda não deu. Muito obrigado. Ok, nada mais havendo a tratar. Estão encerrados os trabalhos da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, agradecendo a todos os senhores presentes, em especial à sociedade civil, aos nossos representantes do Executivo e aos vereadores que estiveram conosco nessa tarde. Tenham todos uma boa tarde.